Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sou grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor nosso Deus nos concede deixar aqui nesta noite, né? Para assim fazer a exposição da palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Alô? Pronto. Graças a Deus por isso, né, irmão? Quero ler a palavra do Senhor também, já que hoje é a Santa Ceia. Eu estava meditando ontem à noite nesse livro de... É muito... que sempre lemos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, por diante. Eu estava lendo e fazendo algumas anotações sobre essa importante leitura da palavra do Senhor. Amém? Onde o apóstolo ele fala sobre a Santa Ceia, né? Ele começa dizendo: porque eu recebi do Senhor, que também, isso é 1 Coríntios capítulo 11, e versículo 23, vamos ler até o 30, vamos ser breves. Amém? Que diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor, já na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça ao partir, disse: tomai e comei, esse é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em modo de mim. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todos, a vez que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus, do Senhor. Examine, pois, o a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperei uns pelos outros. Aleluia. Lendo esse texto da palavra do Senhor, nós extraímos, irmão, algumas lições que o apóstolo falava sobre a Santa Ceia. Quando Jesus tomou o cálice e o pão, o elemento comum, que é uma refeição daquela época, ele transformou em uma experiência espiritual significativa para o cristão. Participar, irmão, irmãs, da ceia do Senhor é um prazer muito grande. Muito grande. É algo extremamente sério, muito grave. Às vezes, algumas pessoas participam, né, irmão, da ceia do Senhor indignamente. Mas nós estamos aqui, irmão, porque estamos preparados. Creio que todos que vieram hoje na Santa Ceia vieram preparados, convictos que ia comer o pão e beber o cálice, que representa, quando Jesus constituiu a primeira Santa Ceia, como o pastor leu, naquele momento, quando ele falava para os discípulos, ali estava significativo, estava significativo, que era seu corpo. Mas depois, quando ele morresse, aí realmente o corpo, o pão representa o corpo, sim, e o vinho representa o sangue, que foi derramado lá do Calvário.
Amém? Amém. Por isso que estamos aqui alegres e satisfeitos de estar aqui. Porque a ceia, naquela época, que estava vendo ali em Coríntios, era como fosse uma janta. Sim, pastor Janeiro. Não é isso? Aí não estava vendo reverência. Acontece que os ricos humilhavam os pobres, porque não esperavam um para o outro. Mas o apóstolo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele começa agora a dizer e a falar para os membros que não, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ele estava atuando indignamente. Estava lá fazendo aquilo com força natural, mas aconteceu isso. Eles foram acometidos por males físicos, outros foram levados para o lar celestial, uma vez que não julgaram o pecado. É um perigo a gente participar da ceia do Senhor despreparado. É isso? Mas graças a Deus que estamos aqui, porque estamos preparados, irmão. Aleluia. Claro que somos a Santa Ceia para pecadores redimidos, que foram transformados e perdoados por Cristo, através do sangue que foi vertido lá do Calvário. Nós agora temos condições de participar desse memorável, né, da Santa Ceia do Senhor. Amém? Amém. E os discípulos, alguns foram disciplinados. As atitudes que devemos fazer para que a Santa Ceia traga bênção e não repreensão. Aleluia. Eles estavam fazendo, irmão, alguns não estavam fazendo com sabedoria. Mas a Santa Ceia, ela traz bênção, mas também ela pode trazer repreensão. Os irmãos de Coríntios, eles foram repreendidos pelo Senhor. A ceia do Senhor representa uma oportunidade para crescimento espiritual e para recebermos a bênção. Está vendo? Que bênção! A Santa Ceia, a ceia do Senhor representa uma oportunidade para nós crescermos espiritualmente. De forma que participamos de maneira correta. Devemos fazer para que a ceia traga bênçãos e não repreensão. Devemos dar ação de graça. Veja o versículo 24 que devemos dar ação de graça pela bondade e a provisão de Deus. Temos dado graça. O versículo 24 que lemos. Jesus deu graça, deu ação de graça na Santa Ceia. Amém? Antes de distribuir o pão e o cálice, Jesus deu graça a Deus. Quando nós lemos também Lucas, capítulo 22, versículo 29, que é a mesma leitura que o pastor leu, essa aqui da consonância, a leitura que o pastor leu. Amém? Esse ato de gratidão reflete a profunda condição espiritual de Jesus com o Pai e o seu conhecimento da vontade divina, a instituição da ceia do Senhor. Amém? Olha, Jesus estava nos ensinando que a provisão vem de Deus. Aleluia. Por isso que ele pegou o pão e deu graça. Ele olhou para cima e deu graça a Deus. Isso é muito importante, irmão. Muito importante a gratidão na vida do cristão. Temos que dar graça ao Senhor constantemente. A graça, a ação de graça não é apenas um ritual, mas uma atitude que devemos reconhecer a bondade e a provisão de Deus. Aleluia. Depois você lê Efésios 5 e versículo 20,
fala sobre isso aí. Devemos dar graça a Deus por todas as bênçãos, inclusive a salvação que vem de Deus. Aleluia. Amém? Devemos dar graças a Deus por todas as bênçãos, inclusive a salvação que vem de Deus. Estamos aqui não porque somos bonzinhos, não, porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Que nós antes, irmãos e irmãs, pecadores, estávamos lá na lama, lá no charco de lodo, mas Jesus, Deus, estendeu as suas mãos e nos tirou do saco de lodo, colocou nos pés na rocha e firmou nossos passos. Aleluia. Por isso que estamos aqui hoje satisfeitos e alegres e dando graças a Deus. Damos ação de graças a Deus porque Ele merece. Devemos dar graças a Deus e ação de graça. Devemos lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Aleluia. Ele diz no versículo 24: fazer isto em memória de mim. Aleluia. Devemos, irmão, lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Quando nós pegamos o vinho, o cálice e o pão, devemos lembrar do sacrifício de Cristo lá no Calvário. Glória a Deus. Que às vezes nós ceamos como fosse naturalmente, né? Agora as pessoas ceiam como fosse naturalmente, não, mas esse é um dos atos mais importantes para o cristão. É participar da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. A ceia nos lembra o corpo de Cristo, dado por nós. O cálice representa o sangue derramado de Cristo lá na cruz. Aleluia. Amém? Amém. O pão representa o corpo e o sangue representa o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. É o sangue da nova aliança, como disse ele mesmo, Jesus. Assim nos lembra isto, irmãos e irmãs. Devemos fazer uma reflexão. Jesus deseja ser lembrado por nós. Por isso que ele diz aqui: Jesus quer que lembramos como ele morreu. Aleluia. Ele pagou um alto preço lá no Calvário para nos salvar. A morte de Jesus é o centro da nossa fé, tendo por base o Evangelho. Glória a Deus. O Evangelho, conforme de Coríntios capítulo 15, e versículo 3 e o 4. Depois você lê para a sua meditação. Amém? Graças a Deus, queridos. O que significa a morte de Cristo Jesus para nós? O que significa a morte de Cristo Jesus para nós? A morte de Cristo não foi apenas um fato histórico, mas a essência da nossa redenção. Aleluia. Aleluia. A morte de Jesus não foi apenas um fato histórico, mas a essência da nossa redenção. Somos perdoados porque Jesus Cristo foi lá, pagou o preço por nós. Cristo morreu por nós, pecadores, como nosso substituto, conforme diz Isaías 53, versículo 6, que ele tomou sobre si Aleluia. as nossas dores. Ele levou, ele se fez pecado. Não é que ele foi pecado, o apóstolo falou, mas ele se fez pecador para nos redimir. Aleluia. Amém, irmão? Amém. E Jesus, ele se entregou, ele pagou uma dívida que jamais nós poderíamos pagar. Ele pagou a dívida. Aleluia. Estava a célula no Calvário. Ele nos foi lá e pagou o alto preço. Oh, aleluia. E agora o crente de Jesus, ele pode glorificar e exaltar a Deus. Ele entregou o seu corpo voluntariamente para nos redimir, para nos perdoar. Cristo morreu voluntariamente por nós. Ele demonstrou o seu grande amor por nós. E o apóstolo diz: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmão, veja que grande amor
o amor de Deus para conosco. Glória a Deus. E ele disse, porque Deus amou de tal maneira. Pessoal, Deus deu o seu único filho. Jesus deixou as nações celestiais. Aleluia. Glória a Deus. Ele se fez servo. Como diz o apóstolo também. Se fez servo. E diz a Bíblia que ele se humilhou-se até a morte e morte de cruz. Mas Deus exaltou soberanamente, Deus que é sobre todo o nome, que é o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Ele levou sobre si todo o nosso pecado. O pecado da humanidade estava sobre ele, irmão. Eu posso ver Jesus, ele tomando uma decisão lá no Getsemane, onde ele orou, e a Bíblia diz que ele disse: ficar aqui, eu vou mais à frente. E Jesus subiu, e lá no Getsemane, que no hebraico quer dizer presa de azeite, estava Jesus lá orando. Ali, Jesus toma uma decisão, porque Deus, ele olhou para a terra, para a mulher, não viu um justo sequer. Todos pecaram e se deixaram da glória de Deus. Aleluia. Aí Deus tinha que resolver o problema da humanidade. Aí Jesus está lá, irmão, Glória a Deus. naquele processo, lá no Getsemane. E lá ele toma a decisão. A consumação deu lá no Calvário, mas a decisão de ir pagar o preço e morto foi lá no Getsemane. E você sabe muito bem que lá naquele jardim, que foi no Jardim das Oliveiras, a Bíblia diz que lá ele orou. Ele repetiu 3 vezes a palavra: Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Aleluia, Deus. Ele orou 3 vezes. Depois ele desce. Quando ele desce, viu os discípulos dormindo. Nenhuma hora podia esperar por mim. Pensou em qualquer decisão. Porque naquele momento, a Bíblia diz que em Lucas, ele diz que Jesus orou intensamente, que o Senhor só tornou-se em grande gota de sangue que caiu no chão. Até hoje, os cientistas não descobriram por quê. O Senhor se tornou-se grande gota de sangue. Mas se a gente perguntar ao mais novo convertido, ele sabe por quê. Ele sabe por quê, irmão. Porque Jesus, aleluia, ele pagou alto preço para nos garantir a salvação. Amém? Aleluia. Amém. Participar da ceia do Senhor é mais do que participar de uma realidade espiritual. Amém? Amém. Olha, irmão, celebrar a ceia não é apenas recordar os eventos passados, mas é participar de uma comunhão espiritual com o Salvador Jesus, que está vivo. Aleluia. 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 Não é apenas a gente relembrar o passado, mas é participar de uma comunhão espiritual com o Salvador, Jesus Cristo, que está vivo. Aleluia. Jesus está vivo. Devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Isso está no versículo 26. Para concluir, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Olha, a nossa esperança está na volta de Jesus. A ceia do Senhor nos faz lembrar da promessa que Ele fez. A segunda vinda de Jesus Cristo é uma realidade inevitável. Ele prometeu, quando ele lê João 14, vamos ver ele prometendo, fazendo uma promessa. E dizendo mais: não perturbe o vosso coração. Creio em Deus e creio também em mim. Na casa do meu pai muitas moradas. Se não fosse assim, depois eu vou preparar um lugar. E quando eu for, voltarei, virei outra vez e levarei para mim mesmo. Onde eu esteja, vós também.
Aleluia. Essa é uma promessa, irmão, que está em pé. Glória a Jesus é fiel. Jesus não apenas morreu por nós, mas também ressuscitou e subiu ao céu. Ele é fiel. Prometeu retornar para nos levar. Ele é fiel. Ele vai voltar para nos levar, irmão. A Bíblia diz que os discípulos, quando nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 19 ao 11, vamos ver, e varões Galileu, porque olhaste para cima. É isso, pastor Janir? Esse que vos vê, ele voltará. Aleluia. Ele voltará. Pessoalmente. Amém, irmão? E que é mais lindo e maravilhoso, irmão, que a Bíblia diz que nós vamos ser transformados. E vamos ser semelhantes a Ele. Veja que privilégio o cristão tem, irmão. Nosso corpo vai ser transformado. Aleluia. Quando Jesus aparecer, a nossa expectativa de transformação é completa. A nossa esperança não está limitada nesta vida terrena, mas aguardamos a gloriosa transformação quando veremos face a face, como prometido, seremos transformados à sua semelhança. Depois você lê em João capítulo 3 e versículo 2. Enquanto celebramos a ceia, estamos conscientes de que estamos em um tempo de espera. Estamos esperando o cumprimento final das promessas de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. A expectativa nos motiva a viver com a fé verdadeira, irmão. Em fidelidade, guardando a grande dia da nossa redenção completa em Cristo. Glória a Deus. Qualquer momento, irmão, dá-se-á a segunda volta de Jesus. Aleluia. Não é isso, Pai Deus? E vamos ser transformados. Aleluia. A Bíblia diz, no tocar da última trombeta, ela soará, nós vamos ser arrebatados no abrir e fechar de olhos. Aleluia. Aleluia. Mas para concluir, queridos, que devemos fazer uma autoavaliação da nossa vida. Examine, pois, a si mesmo. Devemos examinarmos, não é, pastor? As nossas falhas. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Que nós possamos, irmão, permanecer na expectativa que Jesus vem. Aleluia. Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir com sua palavra.